uma palavra com os nossos queridos irmãos e amigos, esses que estão nos ouvindo. O texto que nós encontramos, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do verso 1 ao verso 5, quando Jesus afirma que nós precisamos ser como crianças para entrarmos no reino de Deus. Enquanto cristãos, Jesus coloca a criança como um parâmetro ideal para a salvação. E a consciência que nós temos no Evangelho nos ensina pelo Espírito que são os valores que uma criança tem, que nós devemos cultivar na nossa vida, de forma que a gente possa então caminhar no Evangelho dentro desse padrão, para que a gente possa então receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. A primeira característica de uma criança que deve ser cultivada em nós, para que a gente possa então ser alvo da salvação de Deus, é a dependência. Se você prestar bem atenção, toda criança ela é dependente em todos os aspectos dos seus pais, dos seus responsáveis. Quando eu me refiro à dependência, eu estou querendo dizer é o ato de depender totalmente e de esperar em Deus. Uma criança, ela depende dos seus pais, dos cuidados do dia, das refeições, do vestir e da perspectiva acerca de futuro. São os pais que direcionam os filhos naquilo que eles devem ou não fazer. Essa dependência total que os filhos têm para com os pais, nós devemos ter para com Deus, buscando em Deus as respostas para as questões das nossas vidas, o que e o que não fazer, esperar em Deus e colocar diante de Deus todas as expectativas que nós temos acerca do futuro. O salmista, no Salmo de número 40, no versículo número 1, diz assim: esperei confiadamente pelo Senhor, pelo que Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. O salmista está expressando aí uma dependência de Deus. Ele esperou em Deus, ele falou com Deus, entregou diante de Deus todas as suas questões, esperou de Deus uma resposta que pudesse dar direcionamento às próximas atitudes que ele iria tomar. E ele diz que Deus se inclinou para ele, nesse ato de dependência, ouviu a sua oração e respondeu quando ele clamou por socorro. Que esta palavra possa entrar no seu coração, e se de alguma forma, em algum nível, você está precisando de um socorro de Deus, espere dele, busque a Ele, entregue a Ele, confia nele. E esta dependência que você expressar diante de Deus vai se tornar em resposta de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. Uma segunda característica que uma criança tem é a sinceridade. A criança é extremamente verdadeira, transparente e sincera. A criança, quando gosta de uma coisa, ela abre logo um sorriso. A criança, quando não gosta, ela vai ficar logo emburrada, fica de cara feia, porque a criança é sincera, ela tem um coração puro, ela não consegue disfarçar as suas emoções. Da mesma forma que uma criança é sincera, nós precisamos ser sinceros uns para com os outros e também diante de Deus. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, verso 24, ele diz assim: que a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus possa ser sobre todos nós e que possa nos conduzir a uma vida de sinceridade, sem falsidade, sem enganos. Muitas vezes a gente fica mascarando os nossos sentimentos e acumulando essa carga emocional negativa que vai nos amargurando por dentro, que vai nos trazendo uma realidade de tristeza, de angústia. Que nesta manhã a graça do Senhor possa ampliar e abrir o nosso entendimento, que possa invadir os nossos corações e que com muita sinceridade nós possamos nos entregar diante do Senhor, de forma que Ele possa sarar as feridas do nosso coração, de todos os dilemas que temos vivido, e possamos então, de forma muito leve, com muita leveza e com muita suavidade de vida, a gente possa viver um momento de sinceridade, viver momentos de sinceridade na presença de Deus.
E, para finalizarmos, uma terceira característica que nós conseguimos enxergar na vida da criança, de uma criança, e que nós precisamos cultivar na nossa vida, é a humildade. Toda criança em si, se ela não for direcionada a um caminho desvirtuoso, naturalmente uma criança é extremamente humilde. E quando a gente fala de humildade, a gente está falando da falta de ostentação, de orgulho excessivo, aquela vaidade exorbitante que nos afasta das pessoas, que traz intrigas e discórdias entre nós. A criança é extremamente humilde, ela não quer saber se o outro coleguinha é preto ou branco, rico ou pobre. Simplesmente ela se relaciona e brinca, e não há muros de divisões sociais, étnicas e de qualquer outra sorte ou espécie. A criança não leva em consideração as diferenças. Ela é extremamente humilde, ela aceita de bom grado aquilo que lhe vem. Quando você encontra uma criança e lhe oferece um doce, por exemplo, ela não faz distinção de onde foi comprado aquele doce ou do que seja. A criança abre logo um sorriso, ela recebe de bom grado. Que nós possamos ter humildade também, nesse sentido de não ter orgulho excessivo ou uma vaidade que nos traz transtornos nas nossas relações. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, o verso 3, diz assim: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um ser superior a si mesmo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que a gente deve enxergar o outro, o próximo, com tanto valor, com tanto carinho, com tanto acolhimento, ao ponto de considerarmos o nosso próximo, a pessoa que está do nosso lado, superior a nós mesmos. Esse é o sentimento puro e simples de humildade. É não nos sentirmos melhores do que os outros, porque quando nos sentimos melhores do que os outros, a gente começa a ter um comportamento de superioridade. Ao passo que temos comportamento de superioridade, a gente diminui e desvaloriza o próximo. E isso não é a mensagem do reino, isso não é o evangelho da graça. O evangelho da graça nos conduz a um caminho de humildade, porque nós valorizamos o nosso próximo. A gente não leva em consideração os seus defeitos, mas a gente leva assim em consideração as suas virtudes. Todas as pessoas têm os seus defeitos e as suas virtudes, mas a gente prefere valorizar as virtudes dele, porque aquele que nos une é muito, infinitamente maior do que aquilo que possa nos separar. Então, que nós possamos ter uma vida de dependência do Senhor, possamos ter sinceridade nas nossas relações e possamos andar em humildade. Sendo assim, se fizermos isso, o texto nos garante, nos afirma que com esse tipo de conduta nós teremos uma vida de paz e de tranquilidade conosco mesmo, com as pessoas que estão ao nosso redor, e o texto nos afirma que nós estaremos diante do Senhor e encontraremos salvação eterna. Que o Senhor possa aplicar a palavra dele ao nosso coração neste momento. Existe um texto não, a canção, né?